Você já se pegou no meio de uma narrativa que foi feita para você escolher um dos dois lados? E aí a narrativa é contada de uma forma onde você tem um herói e um vilão, né? Não importando se é heroína ou vilã, e um dos dois lados é um polo de virtude e de generosidade, o outro lado é um polo de defeitos. E aí você está sendo empurrado a tomar um partido entre os dois lados. Já esteve nesse lugar? Pois é, se tudo der certo na sua vida, vai chegar um ponto onde você vai ver mais complexidade nas narrativas e menos polaridade. Você vai perceber as pessoas e as entidades que estão, né, lutando entre si como polos de complexidade e não de virtudes e defeitos, e aí você vai saber como navegar. Mas se você ainda não sabe, se ajeita na cadeira que hoje a gente vai falar disso. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Pode parecer uma abstração dizer que tudo gira em torno de narrativas. Mas se eu falar para você que tudo gira em torno de negociações, parece mais concreto? O ponto é que as negociações se baseiam em narrativas para acontecer. Seja na nossa vida a dois, seja na nossa família, na sociedade, no trabalho e até entre países, como a gente tem visto por aí. O fato é que o ser humano precisa de narrativas para tomar decisões e para agir. E as narrativas, elas não dão em árvore, elas são arquitetadas para mexer nos interesses das pessoas e na percepção delas em volta, para aí sim todo mundo gerar um acordo ou um consenso na direção de um lugar específico. Exemplo: quando você tem uma demissão de pessoas ou grupos de uma empresa porque elas não se alinham com alguma determinada cultura, ou quando um membro de uma família ele é exilado porque ele não se alinha com o comportamento do grupo, ou entre países, quando um país decide punir o outro, sancionar o outro, tarifar o outro por quaisquer que sejam as razões, as histórias que o país vai contar depois. Se a gente pensar que a gente vai precisar contar uma história para poder justificar uma decisão, a gente começa a perceber o valor e a importância das narrativas e por que a gente tem que saber navegá-las. Dia desse eu estava conversando com um amigo de infância e ele me perguntou assim: com que idade você descobriu que seus pais fizeram sexo para você nascer? E isso é bem interessante porque remonta a uma fase em que a gente é ingênuo e acredita em tudo, né? E muito imaginativo ao mesmo tempo. O ponto é que eu me lembro da quebra de confiança, mas hoje eu entendo por que uma narrativa dessa precisa ser construída para proteger a criança. O ponto é que quando a gente se torna adulto, é importante que a gente comece a desenvolver mais autonomia em relação às narrativas. Por quê? Porque elas são instrumentos usados para definir o comportamento alheio em prol de um objetivo específico. Se por um lado é importante que os pais protejam as crianças, e aí eventualmente eles vão criar narrativas, até por exemplo o Papai Noel e por aí vai. Por outro, quando a gente é adulto, a gente está sendo provavelmente retirado de um contexto onde a gente pode decidir com autonomia. E interpretar o mundo com autonomia é uma coisa muito difícil. É uma das marcas, na minha opinião, da vida adulta e da maturidade, só que ela é muito complicada por diversas razões. Primeira de todas, porque existem muitas informações por aí e é difícil você filtrar e estruturar na sua cabeça uma visão de mundo. Depois, porque muitas vezes essas visões de mundo podem ser complexas e ambivalentes, como eu falei anteriormente. Depois ainda, pode ser que você descubra sua responsabilidade em algumas das coisas que acontecem ao seu redor. Por isso você prefere uma narrativa mais confortável, que te mantém eventualmente como vítima, ou como uma pessoa essencialmente virtuosa, ou como alguém à prova de críticas e tal. E por último, porque a gente tem uma dificuldade mesmo de gastar energia apurando e tentando compreender o mundo à nossa volta, por mais benéfico que isso seja. Tudo isso gera terra fértil para a gente acabar aceitando visão de mundo pronta. Principalmente as visões de mundo que se alinham com os nossos valores e fazem parecer que a gente está certo. Ou as que nos acalmam e fazem parecer que a situação está toda sob controle, ou ainda as que poupam o nosso recurso mental porque a gente não quer pensar muito a respeito disso. Parece bom, né? Poupar recurso mental. Só que no longo prazo a gente vai vendo que não é. Por quê? Porque quando você adota uma visão de mundo de maneira irrefletida, você provavelmente está sedimentando uma história que está sendo contada por algum grupo. E se no curto prazo parece que vai te poupar energia e tempo e vai favorecer o seu modus operandi, o seu comportamento, por outro, você pode acabar sendo escravizado por uma força danosa para você e para a sociedade. E aqui eu vou trazer dois pontos interessantes para a gente refletir, que são características da nossa adoção da visão de mundo alheia, vulgo narrativa. O primeiro deles é o seguinte: se tem propensão para a gente adotar narrativas sem pensar, provavelmente tem alguém criando essas narrativas e ganhando com isso. E normalmente, para você ter ganhos na sociedade, que eles são exagerados, que eles são fora da curva, isso vai envolver discriminação,
ódio, subordinação de uns grupos aos outros, relações desiguais ou injustas e manutenção de status quo insustentável, que é o que a gente costuma ver, por exemplo, quando a gente percebe que grupos estão destruindo o planeta, que grupos estão invadindo países, que grupos estão decidindo como é que um país ou outro vai ser taxado, etc. Então, o que eu quero dizer aqui, no primeiro ponto que é importante refletir, é o seguinte: toda vez que chegar uma história pronta para você, que tiver um bandido e um mocinho, e uma explicação qualquer, e um senso de urgência para se decidir pelo bem, provavelmente é importante você olhar com um olhar crítico e você refletir um pouco para você começar a ver a complexidade em cada um desses elementos que eu citei e provavelmente um grau de manipulação subjacente aí. E o segundo ponto que eu trago aqui chama-se custo irrecuperável. Se você procurar isso na internet, você vai ver uma definição mais longa. Mas basicamente é o seguinte: quando você passa a investir muito recurso material, recurso psicológico, tempo em alguma direção, o seu cérebro vai começando a te blindar para mudança de ideia. Falando de maneira simples, quanto mais tempo você pensa, você concorda com uma opinião, com um ponto de vista específico, menos propenso você vai estar a mudar de ideia, porque você vai sentir que investiu muito naquilo. E, aproveitando esse tema do custo irrecuperável, tem dois aspectos que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. O primeiro deles é que o nosso cérebro é estruturado para poupar energia. Então a gente não quer refletir de maneira crítica, separar o joio do trigo, analisar e tomar decisões. A gente quer pegar e tomar decisões rápido para poder poupar energia para outras tarefas ou para o repouso. E segundo, que a gente tem um instinto de sobrevivência, de dificilmente pensar que a gente pode estar errado. Então, sabe quando você erra, você comete algum tipo de engano, e aí fica provado e leva um tempo para você falar: ah, não, é verdade, me perdoe e tal. No melhor dos casos, sabe quando isso acontece? Pois é um instinto de sobrevivência. Por quê? Se a gente estiver errado, muito provavelmente a gente está em risco, falando assim de uma maneira mais primitiva. Se você juntar esses dois aspectos, que é um instinto de sobrevivência e uma economia de energia, você vai acabar percebendo que a gente automaticamente vai consumindo e reproduzindo e decidindo em cima de narrativas sem perceber. E se você colocar isso em escala, se todos nós estivermos fazendo isso, provavelmente a gente vai estar vivendo numa sociedade onde as dívidas estão cada vez maiores porque tem uma boa explicação para o juro viver alto, onde povos estão sendo assassinados, exterminados, agredidos, etc., porque tem uma boa explicação para isso acontecer. Países estão extorquindo, invalidando os outros países, colocando tarifas, etc., porque existe uma boa razão para isso acontecer. E, eventualmente, hipoteticamente, parlamentares estão tomando decisões de maneira extremamente individual e olhando para o próprio poder, para o próprio benefício, porque tem uma boa explicação para isso. Não parece com o mundo que a gente está vivendo, mas imagina como ia ser ruim se fosse assim. Se você concordou comigo até aqui, você pode estar se perguntando assim: beleza, mas como é que eu lido com narrativas? Como é que eu me educo para começar a lidar com narrativas de uma maneira mais autônoma e mais madura? Muito bem, eu vou levantar alguns pontos que eu uso, né? Provavelmente existem mais pontos eficazes por aí, mas eu acho que eles são um bom começo. O primeiro ponto que eu costumo usar é a averiguação. O que é a averiguação? Chegou uma narrativa pronta. E olha, a anatomia da narrativa. Tem um vilão e tem um herói e tem uma guerra e tem alguém vencendo alguém, etc, etc. Quando isso acontece, é importante você averiguar para ver se esses papéis batem com o que chegou até você e qual é o grau de complexidade que tem nessa relação. Como é que você faz isso? Consumindo informações dos dois lados para ver como é que cada um deles está se portando e produzindo as informações, checando os efeitos na sociedade, porque se alguém fala assim: não, eu estou só me defendendo, e aí acaba com um povo inteiro de um outro país, provavelmente essa pessoa não está só se defendendo. Depois disso, ouvir os pares, ver como é que as pessoas falam disso, quanto de emoção elas colocam nesse tipo de informação, quanto de dados elas têm, porque uma coisa é você falar assim: ah, é um absurdo, né? A gente vai ter que taxar esse país porque a balança comercial e tal. Aí você vai verificar e a balança comercial é o contrário. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa está mobilizando a emoção, tentando te contagiar com ela, para que você adira, você participe dessa decisão antes de você começar a averiguar e perceber que os dados eram muito diferentes. Bom, a gente já mapeou quando é uma narrativa e começou a averiguar. Agora a gente vai falar de argumentar, mesmo que não seja o argumento tete a tete, porque às vezes você não tem energia, saco, não é a ocasião certa para isso. O que eu quero dizer com argumentação? Toda narrativa ela começa com uma exposição. Eu vou sair um pouco agora do âmbito sociológico, sociedade, e vou para o individual. Vamos supor que você ou que alguém convive com uma pessoa tóxica. E essa pessoa se torna punitiva quando o que ela quer não está sendo atendido e ela cria a narrativa de que ela está punindo ou que ela está apenas restabelecendo o equilíbrio. O começo, geralmente, de uma agressão ou de uma narrativa destrutiva é por desumanizar o outro.
ou por criar uma relação onde há um dano hipotético fantasma e que isso está sendo corrigido. Com a agressão eu estou corrigindo um dano. Então, um primeiro passo é o seguinte: se é no nível individual, você vai ver a narrativa. Se você ficar calado, essa narrativa começa a se estabelecer. Suponha esse caso de uma pessoa tóxica que decidiu punir uma outra pessoa por qualquer razão. Você começa a quebrar os dados. Não, mas isso aqui não é. Mas isso aqui eu averiguei e não é bem assim. Isso aqui eu não disse. Esse fato aqui não é bem assim. E aí você pode até conferir com outras pessoas em volta, etc. O que eu quero dizer de uma maneira mais simples? Se a narrativa se estabelece, o próximo passo é a tomada de decisão. Se a gente desumaniza um povo, o próximo passo é agredir esse povo. Se a gente decide que pobre não é gente, o próximo passo é tirar os direitos do pobre, massacrar, atropelar o pobre. Então, o primeiro passo é a narrativa. Se a narrativa não tiver consenso, se as pessoas não estiverem concordando ou em silêncio, ela já começa a se enfraquecer. Beleza, aí você me pergunta assim, mas isso aí, claro, né, no âmbito individual é mais fácil de fazer, no âmbito institucional, no âmbito coletivo, mais difícil de fazer, você tem razão. É mais difícil de fazer, eu não tenho uma resposta para isso, mas a resposta parcial, né, individual, que eu dou é, primeiro, não inflar o veículo, a instituição que está mentindo, que está criando a narrativa. Por exemplo, se você só consome de veículos que estão inflando uma narrativa específica para te usar ou para usar de uma ilusão de consenso para tomar uma decisão, você está dando força para a narrativa. Parece pouco, mas já é um primeiro passo. Existem pessoas em todas as escalas da sociedade com graus de poder diferentes que estão agindo também. E se você fizer isso no seu grau individual, você já está contribuindo de alguma forma para uma narrativa danosa não se estabelecer. Então eu falei de averiguar os dados para analisar se a narrativa procede, se ela é verdadeira, etc. Depois eu falei de argumentação, que é no nível verbal. Não deixar a narrativa se estabelecer verbalmente, nem pelo silêncio, nem pela concordância. E por fim eu vou falar do nível comportamental, por chamar de desalinhamento. O que isso quer dizer? Quando a narrativa começa a se estabelecer, é natural a gente ir agindo para aderir a ela. Seja na nossa família, seja nas nossas relações, seja no nosso trabalho e também na sociedade. Vou dar um exemplo. Suponha que num grupo específico você tem uma pessoa que se intitula líder e ela começa a agir de maneira tóxica. Ela vai começar a definir um monte de dinâmicas de força ali. Se você se alinha com isso, você corre para aceitar aquilo para evitar problemas, na verdade você está criando um problema maior. Você não precisa se alinhar imediatamente, não tem ninguém te pedindo isso, e hoje nós temos a sorte, inclusive, de não haver risco. Né? Em outras épocas da sociedade, o desalinhamento gerava cadeia, prisão, exílio, etc, etc. Então você me viu falar aí de 3 pontos específicos para a gente conter e resistir a narrativas danosas, tóxicas. E aí você pode estar pensando assim, mas toda narrativa é assim? Não é. Né? A gente viveu ao longo da sociedade muitas narrativas diferentes, muitas delas destrutivas, que fizeram o ser humano sofrer, exilaram, baniram um monte de gente, mas tem narrativas que elas podem ser férteis. Por exemplo, uma narrativa que diz que nós todos merecemos respeito é uma boa narrativa. Concorda? Você não merece respeito, eu não mereço respeito. Uma narrativa que diz que as pessoas merecem ter dignidade é uma boa narrativa. A questão só é que a gente está cercado de telas por todos os lados e quem está controlando geralmente o sistema controla as narrativas. Cabe a essa pessoa ter a responsabilidade para criar narrativas que elas sejam sustentáveis entre o ser humano. E isso é um dos grandes desafios. Por isso é importante a gente ser capaz de ler, interpretar e agir diante de narrativas danosas para o nosso bem-estar e das pessoas à nossa volta. O que você achou desse tema? Tem a ver com o que você está vivendo? Tem a ver com o que as pessoas à sua volta estão vivendo? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, ou enviar para alguém que você acha que vai se beneficiar desse assunto. Esses gestos contam para o algoritmo que o meu assunto importa para você e são muito importantes para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras nos próximos episódios. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.